Olá, eu sou a Lívia Carolina Guiar Nascimento, do 6º ano Hélio Vespertino. Estudo na Escola CIMEB e hoje vamos conversar com o Dr. Ivan Oliveira e falar um pouco sobre a sua trajetória e vida pessoal. Ele é um radialista, jornalista e advogado e vamos compartilhar conosco um pouco da sua trajetória e desafios da sua profissão e sobre o seu jornalismo atual. Essa entrevista tem como objetivo inspirar estudantes e esclarecer dúvidas que estejam a seguir da sua carreira. A gente vai começar com perguntas pessoais e sua trajetória. Como que foi sua infância e sua adolescência? Foi uma infância tranquila? Lívia, nem tanto. Primeiro dizer que é um prazer imenso estar aqui com vocês, parabenizar a Escola CIMEB pelo projeto, a você pela coragem de estar representando a turma. Estou muito orgulhoso de você e muito feliz em poder fazer parte desse momento. E acredite, Lívia, eu sempre tive o sonho de ter na escola que eu estudava uma rádio, semelhante a isso que vocês estão fazendo. Só que na época havia uma dificuldade muito grande, porque os equipamentos eletrônicos, além de ser muito caros, eram bem mais difícil a operação, né? Por exemplo, uma mesa de áudio seria muito maior. Hoje é tudo via Bluetooth, né? Quando você abriu a entrevista, eu me recordei, né, desse sonho, dessa vontade, ainda lá na escola. Mas eu venho do sítio, sempre moramos na roça, meus pais são até hoje sitiantes. E na minha primeira infância foi sim, relativamente tranquilo, mas eu sempre gostei de me comunicar. E eu tinha, vindo de uma família muito católica, uma relação muito forte com a igreja. Então eu queria aprender a ler muito rápido. Eu aprendi, nos 6 primeiros meses de aula, eu já aprendi a ler, porque eu chegava em casa e queria que minha mãe me ensinasse a ler. Por qual motivo? Eu queria ajudar a fazer as leituras na igreja. E foi assim que aconteceu. No primeiro dia que eu fui ler a minha primeira prece, eu não consegui. Eu travei, porque eu fiquei tão nervoso e emocionado e comecei a chorar. Mas foi uma infância com a minha mãe muito presente. Logo na sequência, pela adolescência, eu comecei no rádio quando eu tinha 15 anos de idade. Aliás, as pessoas diziam que não era a minha vocação aquela. Cheguei aí para o seminário, que é onde você estuda para ser padre, mas lá descobri que padre não era a minha real vocação. Volto e fui professor inclusive de APAE, até que ingressei nos idos dos anos de 2005 no SBT de Terra Nova do Norte. Ali foi a minha grande virada. Eu tive a oportunidade de conhecer uma grande profissional chamada Sônia Santos, que me ensinou naquele grande início. E eu falo um pouco bastante, acho que você percebeu, né? Se você quiser, pode me interromper. Quem que te inspirou ou alguém te incentivou a ser jornalista? Então, curioso, né? Eu não lembro assim de uma pessoa específica, mas eu me recordo que na casa do meu avô tinha televisão, na minha casa não tinha. E o meu avô adorava assistir o telejornal. E eu também. Quando eu tinha 6, 7 anos de idade. Eu me recordo, inclusive, que certa oportunidade o jornal disse assim: quando você for ao supermercado, exija a nota fiscal. Eu fui lá comprar fósforo para minha mãe e eu exigi a nota fiscal porque o jornal tinha pedido para que se fizesse assim. E eu lembro perfeitamente que a Caixa sorriu, ela achou engraçado aquilo. Então não te digo que eu tenha tido uma influência muito direta, uma pessoa em específico que me inspirou. Mas eu percebo, através da sua pergunta, fazendo essa busca na memória, o quanto a comunicação e os meios de comunicação, sobretudo os oficiais, o rádio e a televisão, acabaram influenciando um pouco, né, na minha vida, porque lá quando eu tinha 6 anos, essa informação já fez com que eu tivesse uma postura. Eu sei que vocês estão estudando direito do consumidor e isso tem um pouco a ver também. Então essa relação de afinidade, penso eu que vem desde esse tempo. Como foi a sua primeira experiência sendo jornalista? Dramática. Como todo começo, é difícil, né? Mas eu queria muito. E eu queria o suficiente para não ter desistido no caminho. E eu tive experiências dramáticas não só no começo, mas ao longo da carreira. E a gente enfrenta no jornalismo dramas diários, como por exemplo, recentemente uma reportagem de uma denúncia grave, como nos
postar diante disso. Envolvia várias pessoas, empresas, instituições. Então ao jornalista cabe a responsabilidade de fazer de forma checada. Talvez esse seja o grande diferencial hoje da televisão e do rádio para os veículos de imprensa da internet, que tem um trabalho fantástico, maravilhoso, a informação chega de maneira muito rápida. Agora, uma informação, quando não checada, ela é extremamente perigosa. E esse é o nosso principal desafio nos dias de hoje. No rádio, era uma manhã chuvosa, quando eu fui ter a minha primeira experiência, apenas assisti uma locutora fazendo a locução. Eu começaria no domingo próximo, tinha alguém me ajudando, eu tremia mais que Bara Verde. Penso que falei muitas coisas erradas, mas eu fiz uma coisa. Todos os meus primeiros programas eu gravava em fita, a época era fita. Então minha mãe ficava em casa com o rádio ligado à pilha, ela não tinha energia elétrica, e ela gravava. Para que quando eu chegasse em casa, eu queria me ouvir, e no próximo domingo eu queria fazer melhor do que aquele programa que eu tinha apresentado. Você já pensou em seguir outra carreira do jornalismo? Já, que dá mais dinheiro principalmente. Hoje, por exemplo, eu faria medicina. Acho linda a minha carreira, com toda a modéstia, mas já se vão 20 anos nessa caminhada, né? Então eu tive a oportunidade de aprender muito, em algumas situações de ajudar pessoas. Mas hoje, não sei se eu iria por esse caminho. Exatamente pelo motivo de que você influi diretamente com informação na vida de milhares de pessoas ao mesmo tempo. E isso nos cobra uma postura emocional, ética. Não que outras profissões não cobrem, mas no caso eu estou falando do jornalismo. De maneira muito, e eu vou usar essa palavra, violenta. É preciso você ter muita dedicação. As pessoas imaginam que eu chego na televisão, 10h30 da manhã, o programa entra no ar às 11. Que hora que você acha que eu chego na TV? Vou inverter um pouquinho aqui. Que hora que você acha que seria o ideal? Para começar o programa às 11, chegaria que horas? Tem que chegar cedo. Cedo que horas? Às 9 horas. Eu chego às 5. Às 5 da manhã. Quando mais tardar, às 6 eu estou lá, preparando a pauta, lendo, estudando. Você precisa ter domínio do que você vai fazer. Então, nesse sentido, hoje eu sim iria por outro caminho. Tanto é que vivo, nesse momento, uma transição de carreira. Além de jornalista, eu sou formado em Direito há 3 anos, mesmo período que tenho atuado também como advogado. Também uma bela experiência. Tudo é aprendizado. Mas tem hora que tá saudade de voltar pro sítio e cuidar das galinhas, dessa coisa toda. O que significa para você ser jornalista? Olha, primeiro a realização de um sonho, né? Porque eu, quando criança, sonhei, parecia impossível e realizei. Mas há também uma função social do jornalismo, né? Quando, por exemplo, a gente fala de uma campanha de doação de sangue, a gente está salvando vidas literalmente. Quando a gente está orientando no trânsito da mesma maneira. E também quando de repente a gente faz críticas, porque o jornalismo, sobretudo o local, e o jornalismo atual, ele exige muito que o jornalista dê a sua própria opinião, o que é algo preocupante, né? Para o profissional. Então você precisa estar muito preparado. E quando você dá a sua opinião, alguns concordarão com você, mas outros nem tanto. Então, isso eu acho que é uma coisa que pega pra mim, ainda hoje. Qual que é a sua rotina de trabalho no dia a dia? É uma rotina tranquila? Não é tranquila. Eu vou te falar meu dia de hoje, por exemplo. Eu cheguei na televisão, era por volta de 5h30 da manhã. Eu chego, abro a televisão e coloco a água do café para esquentar. Como eu sou o primeiro a chegar, eu, além de esquentar a água do café, também sou eu que faço o café. E a partir daí eu começo a ler os jornais. O principal deles aqui do Mato Grosso chama o Jornal A Gazeta. Eu leio o Jornal A Gazeta, checo quais as informações e as reportagens feitas no dia anterior e já programo qual que vai ser o assunto do dia, qual que é o assunto que vai permear o nosso jornal naquela edição. Os colegas chegam a partir das 7 da manhã, a gente toma o café e exatamente 7h30 nós temos uma reunião.
que tecnicamente no jornalismo chama-se reunião de pauta, que é onde a gente detalha o que é que vai ser tratado naquela edição, né? Nós vamos tratar aqui de seca, baixa umidade relativa do ar, quem vão ser as pessoas entrevistadas, o que eu tinha na pauta de ontem que não entrou, que não foi exibido e que hoje está disponível para entrar. E a partir dessa reunião, cada um assume o seu posto. Às vezes eu vou para a rua fazer reportagens também, em que pese o meu trabalho hoje é mais de monitorar a edição, de dirigir os profissionais que lá estão. E se você observar na sua televisão, no rodapé tem um GC, é assim que a gente chama, uma tarjinha com informações escritas. Aquilo ali é responsabilidade minha fazer, escrever o que vai ali, que é um resumo do resumo do resumo de uma reportagem. Então imagine você que nós temos o desafio de resumir uma reportagem de 3 minutos, que talvez tenha ali 1000 palavras, em 10 ou 15 palavras no máximo. Na minha opinião, essa é uma das partes mais difíceis, né, de fazer. E à medida em que essas reportagens vão sendo editadas, elas vão para um lugar em específico para que a gente possa fazer a revisão desse material. Nem sempre eu consigo fazer em razão da correria, porque nós temos que também alimentar as redes sociais paralelamente. Então, se acontece algo que eu preciso entrar em campo na checagem, que é confirmar se essa informação é verdadeira, se não é, e trazer essa informação para a internet, isso acaba consumindo bastante tempo. Você tem que ligar para a autoridade, você tem que eventualmente ligar para quem é citado, saber se essa pessoa quer falar, se o advogado dela é que vai emitir uma nota, enfim. Não é o simples fato de você ir entrevistar alguém. Aquilo tem desdobramentos que o jornalismo ético requer que a gente cheque antes de exibir. O que você mais gosta no seu trabalho? O carinho do público. Eu acho que é a melhor parte, o reconhecimento, né? Dizer, olha, eu assisto você, eu gosto do seu programa, eu concordo com as suas opiniões. Eu acho que isso é o que mais me deixa satisfeito, porque é o sinônimo de que está dando certo, né? O que você faz é aprovar. Quais são os seus maiores desafios quando você está gravando uma reportagem? Talvez seja o de chegar à verdade real, né? Porque a gente diz assim que toda fonte, que é quem te passa a informação, tem interesse. E a gente precisa ter muito cuidado com isso, né? Qual que é o interesse dessa fonte? Onde ela quer chegar com aquilo? Então o maior desafio, sem sombra de dúvidas, é saber qual é a verdade real. Porque em um fato existe a versão de um, de outro e a verdadeira. Porque nós, enquanto seres humanos, nós aumentamos, diminuímos, para adaptar dentro da nossa realidade, do nosso mundo. E o papel do jornalista é exatamente extrair qual é a verdade verdadeira daí, que é difícil. Quando você está fazendo uma reportagem, é perigosa, algo difícil, assim, como que você fica? Nervoso. Às vezes a gente sente medo, né? Mas assim, é preciso ter precaução. Eu acho que quando o risco é alto demais, eu me pergunto, vale a pena? Sendo muito sincero com você. Talvez 10 anos atrás eu pensasse de uma maneira totalmente diferente. Mas quando você passa a ser pai, você vê o mundo de maneira diferente. Quando a gente passa a ser mãe, a gente vê de maneira diferente, né? E depois que eu fui pai, meu filho tem 8 anos, eu avalio muitos riscos, né? A gente não deixa de mostrar absolutamente nada. Agora, há várias maneiras de fazer e você pode fazer da maneira mais arriscada ou da mais segura. Hoje eu procuro a mais segura possível. Como que você se prepara para uma entrevista com uma pessoa importante? Eu leio a história dela, eu vejo os principais fatos que aconteceram na vida dela. Você sabe que eu tive a honra de entrevistar o vice-presidente da República, à época General Mourão, hoje senador da República. E quando eu falei na redação para os colegas, eu vou em busca de uma entrevista exclusiva com o vice-presidente. Um colega que eu admiro muito, hoje ele já não está mais entre a gente, disse assim, capaz, você não vai conseguir. Mas eu falei, eu vou atrás, ou não eu já tenho. E eu consegui entrevistá-lo, né? Foram 20 minutos de conversa, de um vice-presidente da República, é muita coisa. E a gente se preparou, à época era eu e a Tâmara Figueiredo, nós dividíamos a bancada do programa Voz do Povo,
E a gente fez várias reuniões de pauta, compartilhamos, né, as perguntas, melhorávamos, algumas a gente retirava, outras a gente inseria, porque nós sabíamos que o nosso tempo era limitado também e a gente precisava otimizar aquilo. Então, conhecer o assunto que você está tratando é fundamental. E quando se trata de uma pessoa, saber um pouco da vida dela vai te ajudar muito. Mas eu já fiz entrevista com quem eu nunca tinha visto, com quem eu não conhecia, e deu certo também. Aí entra o improvisation, né? Eu acho que quando a pessoa sabe perguntar, toda conversa é possível. O segredo é saber perguntar. Como que você imagina o jornalismo daqui a 10 anos? Olha, sinceramente eu não sei. É uma profissão que tem mudado bastante, né? Sobretudo com a influência das redes sociais. Hoje todo mundo tem um celular, pode gravar um acontecimento e divulgar nas redes sociais. De alguma maneira aquilo está informando um fato, contando um fato. Noticiando não? Talvez não. Talvez notícia seria um produto feito por um jornalista. Mas não é esse o debate que eu quero entrar. Eu penso que nós temos que nos modernizar. Esse modelo que vocês estão fazendo aqui, eu acho que é uma grande tendência. E nós, do rádio, da televisão, a gente vai precisar se aliar a isso. Agora, acho que os formatos existentes não deixarão de existir. Você sabe que quando começou com o jornal escrito, aí veio o rádio. Disseram, acabou o jornal escrito. O jornal escrito ainda está aí. Aí veio a televisão, disseram, não, agora o rádio e o jornal acabam. Continua o rádio, o jornal e a televisão está aí. Aí veio a internet, não, acabou a televisão, o rádio, o jornal, todos estão aí. Então não é necessariamente o veículo, mas como você conduz esse veículo, na minha modesta opinião. Qual conselho você daria para os jovens que sonham em ser jornalistas? Não desista, siga em frente e pague o preço. Tudo na nossa vida tem um preço, fazer ou não fazer, tudo é uma escolha. E não escolher, uma escolha já é. Então se você deseja, é seu sonho, corre atrás, busca oportunidade, com humildade, bate na porta, se coloca à disposição. O meu primeiro trabalho de jornalista foi de graça, não ganhei nada. Mas eu ganhei o que de mais importante existia, que é experiência, oportunidade. Isso, na verdade, não tem valor. Então, se esse é seu sonho, se é seu desejo, se é o seu objetivo, corre atrás. Pessoas dirão não para você, tá tudo bem, faz parte. O não você já tem. Você está em busca do sim, uma porta se abrirá e as coisas vão acontecer. Algum dia você já pensou em desistir do jornalismo? Desistir não, mas aposentar talvez, né? Eu acho que desistir é difícil, porque é uma paixão, é muito amor. Eu acho que você consegue perceber isso na maneira com que eu falo, que eu coloco aqui com toda a transparência um pouquinho da minha história. Mas cansa também, né? Todos os dias, chegando às 5 da manhã, saindo de lá às 13, é um pouco cansativo, né? Eu já fiquei fora do ar por um tempo, senti saudade, mas não falta. Então eu lido bem com isso, né? De não estar no ar, de não ter um programa. Eu faço e com muito amor e gosto de fazer, mas se for o caso de ficar fora do ar, ainda que eu sinta saudade, não sinto falta. Eu não digo para você que eu vá desistir, mas talvez um dia não seja a minha profissão principal, vamos dizer assim. As redes sociais, às vezes elas ajudam ou atrapalham? Depende de quem está usando. Sempre, né? Ela pode ajudar, pode ser um veículo fundamental, muito rápido. Agora, se eu trazer uma fake news, evidentemente que ela está atrapalhando. Então eu não posso confiar única e plenamente. É a questão da fonte, né? Tenho que checar. Mas eu prefiro olhar pelo lado positivo. Eu acho que ela ajuda, sim, de maneira a popularizar e de maneira, sobretudo, a democratizar a informação. Por isso que é importante sempre buscar as verdades. Checa a informação. Porque quem te garante que tudo que eu estou te falando é verdade? Quem te garante que eu chego mesmo às 5 da manhã? Eu que estou falando isso. Ao jornalista cabe duvidar. Será que ele chega mesmo? Quem que pode me confirmar que de fato todo dia às 5 da manhã ele está?
Qual é a prova técnica? Qual é o documento que comprova que isso que está sendo dito é verdade? Esse é o detalhe. Você já errou alguma pauta quando você estava... Uma não, várias. A gente é ser humano. Às vezes você erra o nome da pessoa, acontece. Às vezes você não devia falar e fala, às vezes você devia ter dito e não falou. Sobretudo em entrevistas tensas. Depois você vai assistir de novo e fala, meu Deus, eu poderia ter me comportado de maneira totalmente diferente. Então sim, a gente erra, nós somos seres humanos, falhos. E o bacana da televisão é que no outro dia você pode fazer tudo de novo diferente, né? Que é todo dia. Se você pudesse deixar agora uma mensagem especial para os estudantes, qual seria? Independente de qual seja o seu sonho, pague o preço por ele. Tudo tem um preço. E tudo é uma decisão. Tudo é uma escolha. E, aliás, não escolher, escolhido já está. Se é para fazer uma escolha, faça aquela que faz sentido para você, que realmente vai te satisfazer. Porque às vezes a gente quer ver o sonho dos outros e deixa o nosso de lado. E tá tudo bem se essa for a sua escolha, eu respeito. Mas me dou o direito de discordar. Eu acho que o nosso sonho é que merece a nossa energia. Porque afinal, é a nossa vida que está sendo dedicada para realizar aquilo. Chegamos ao final de nossa entrevista, agradecemos sua presença, doutora Isabel Oliveira, sua disponibilidade de compartilhar conosco um pouco da sua trajetória. Agradecemos também a nossas professoras e gestoras envolvidas as nossas por oportunizarem este momento. Fiquem à vontade para suas considerações finais. Mais uma vez, parabéns, sobretudo a você, Lívia. Muito aberta, muito corajosa. O jornalista precisa ter essa coragem, né, de perguntar. E eu digo assim, que a verdadeira coragem é ir com medo mesmo, viu? Então tem dias, em algumas situações, que eu também tá aquele frio na barriga, fico nervoso, mas coragem é ir com medo mesmo. As professoras que nos convidaram, muito obrigado. A toda a equipe técnica, porque nós jornalistas, sem os técnicos, não chegamos a lugar nenhum. Somos uma equipe. Eventualmente na televisão, quem mais aparece é o apresentador, natural. Mas por trás dele, no bastidor, tem muita gente trabalhando. Então a todos os envolvidos, gratidão pela confiança.